Olá, eu sou o Zé Torquato e estamos aqui juntos para falar de temas importantes do comércio exterior, dessa empresa que é referência no setor dos recintos alfandegados, armazenamento e muito mais. É uma empresa da nossa cidade, que nasceu na nossa cidade de Santos e hoje comunicando com todo o Brasil e com o mundo por meio desse podcast, essa ferramenta fantástica que eu fui escolhido e convidado para apresentar. Eu sou o Zé Torquato, estou há 10 anos atuando no segmento portuário empresarial e é um prazer estar aqui para trazer muitas informações a respeito, principalmente do INPE, Declaração Única de Importação, mas não vai ser uma conversa técnica, vai ser a conversa contextualizada, que vai abordar tanto o ponto de vista de quem está envolvido no processo, porque a do INPE é inovadora, representa aí um processo disruptivo, na qual a Transbrasa, que é a nossa anfitriã, está totalmente engajada e, por isso, eu agradeço aqui o convite do CEO da empresa, o Baiaro Muzeiro Neto. Baiaro, obrigado por essa oportunidade e é um processo que se inicia, um projeto que vai ganhar grande alcance aí nesse mundo maravilhoso que é a internet. Bom, primeiro eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite, você como um excelente profissional de comunicação, nosso amigo também, então nós lembramos de você e é um prazer tê-lo aqui conosco, assim como Angelino Caputo, presidente executivo da Associação Brasileira de Terminais e Resíduos Alfandegados. Excelente. Bom, o Baiaro já fez as honras da casa, né? Afinal de contas ele é um anfitrião, né? Angelino Caputo Oliveira, que bom ter você aqui em nome da Arbitrar. Vamos aí para essa conversa bastante didática e muito informativa. Obrigado, Zé. Obrigado, Baiazinho. Chamar ele de Baiazinho para ficar mais íntimo. É aqui, verdade. Né? Baião Muzeiro Neto, porque o pai dele é o meu chefe, né? O presidente do conselho da Arbitrar. Esse assunto aí ele é palpitante, esse ano é bastante importante por causa da mudança. E estamos aqui à disposição para trazer isso numa linguagem mais acessível, né? Para o pessoal saber o que realmente está acontecendo de novidade no comércio exterior brasileiro. Com certeza, né, Baia? Que essa linguagem hoje da internet é muito acessível, né? E abrir esse universo é muito importante, mas, por outro lado, também tem as pessoas que estão envolvidas no processo do comércio exterior do Brasil, né? A pujança desse segmento que a gente faz questão de exaltar, mas por outro lado também é um posicionamento importante de mercado da Transbrasa se adequando a todas essas modificações que andam muito rápido. Você falou com muita propriedade. Primeiro que a internet abriu uma série de canais de comunicação para que a gente possa atingir a todos os públicos, né? E evidentemente que a Transbrasa, no seu segmento de atuação, que é o comércio exterior, ela, acompanhando todos os processos, se preocupa em trazer informações verdadeiras, informações precisas e verdadeiras factuais, né? Informações que sejam praticamente online daquilo que está acontecendo no mercado acerca de comércio exterior. Então, a gente usa dessas ferramentas justamente para comunicar essas novidades e essas mudanças que estão acontecendo, que são mudanças profundas, mudanças que mudam conceitos de comércio exterior para esse público que acaba se envolvendo de uma certa maneira com as operações de comércio exterior, sejam eles diretamente ou indiretamente, até porque o cidadão comum que não se envolve nas operações, ele é um consumidor de uma mercadoria que eventualmente é importada. E isso vai influenciar também na vida dele. Eu tenho certeza que a gente vai comentar algumas coisas aqui e que as pessoas que vão participar desse programa aí na audiência vão acabar identificando algumas situações em que vão impactar aqui no seu dia a dia. Ok, tem uma pergunta muito simples, que é mais para a gente abrir essa caixa, né? Que é muito envolvente. O que é um recinto alfandegado? Bom, para começar, um recinto alfandegado, ele é um recinto credenciado pela autoridade aduaneira, que é hoje a Receita Federal, a partir do cumprimento de diversos requisitos técnicos, financeiros, legais e jurídicos. Então, existe uma legislação que a gente segue, que nos obriga a cumprir com os requisitos que eu mencionei, para que você possa solicitar, então, à Receita Federal o alfandegamento do seu recinto. A partir daí, você se torna apto a trabalhar, manusear e armazenar mercadorias de ou para o comércio exterior. Ok.
Bom, essa explicação é muito simples, porque o Angelino justamente está nessa cadeira de presidente executivo da ABITRA, que é a Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados, a qual a Transbrás indiscutivelmente é protagonista, até porque o Baiano Muzeiro Filho, né, o fundador não, mas quem construiu a reputação e a história dessa empresa, né, que sempre acreditou, mesmo quando ingressou de outra forma, né, para construir a Transbrás hoje, a referência que ela é, né, você representa esse segmento, né, que aí vai dar margem a essa discussão e tudo que representa justamente se isto aqui é a reeducação de processo. O redesenho disso é um desafio muito grande, não é, Angelino? Sim. Deixa eu só complementar. O Baiazinho falou muito bem sobre a questão, mas é comum, às vezes eu converso com pessoas que não são na linha do comércio exterior e ficam em dúvida, pensando, por exemplo, que aduaneiro e alfandegado são sinônimos, né? Então, você tem alguns conceitos assim. O alfandegamento em si, ele é um certificado de segurança e de conformidade que a empresa tem, é só isso. Uhum. Ele comprova para a Receita que segue todos esses requisitos que o Baia falou, sobre, né, ter a segurança, ter áreas protegidas com câmeras, com balança, com scanner e tudo mais, e isso a Receita vem e atesta que você tem aquela capacidade de receber as cargas de importação. Então, o recinto alfandegado, ele recebe essas cargas de comércio exterior, principalmente da importação. Um recinto, por exemplo, que é exclusivo de exportação, que é um REDEX, que é um outro tipo de armazém, não precisa ser alfandegado. As questões de segurança são mais leves, porque não precisa tanto controle na exportação. Maior controle, maior preocupação é com aquilo que está entrando no país. Então, ele é alfandegado, mas ele é aduaneiro, mas não é alfandegado. O recinto alfandegado, além dele ser aduaneiro, ele também é alfandegado, é um nível mais alto. É só para ter essa diferença, né? Então, quando fala assim que ele tem o alfandegamento, ele comprovou e a Receita atestou que ele cumpre todos aqueles requisitos de conformidade e de segurança que dão essa capacidade dele movimentar essas cargas de importação. Perfeito. Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais, bem elementares, assim, bem básicos e tal, vou voltar com o Baia, porque a gente entrar na pauta de hoje, que também conversar com o segmento e trazer à tona essa questão importante da implantação da DUIMP, que é a Declaração Única de Importação. Mas não podemos falar disso sem explicar primeiro qual é o papel do Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior. Na verdade, o Siscomex é um sistema que já está se tornando um legado, né? Porque ele está sendo desativado e está entrando o Portal Único do Comércio Exterior no seu lugar. E o portal ele traz a DUIMP como um processo dentro do portal, né? A DUIMP, Declaração Única de Importação, é apenas um processo como um todo. Não se trata de uma troca de formulários, como a gente estava comentando anteriormente aqui, da DI para a DUIMP, mas um novo conceito por trás da DUIMP, que é trazido pelo Portal Único de Comércio Exterior. Então, o portal ele vem para trazer todos os órgãos intervenientes de uma única vez, fazendo as suas análises das informações que são prestadas pelos importadores e exportadores dentro do Portal Único, né? Então, o portal ele traz um novo conceito de trabalho em substituição ao Siscomex. Agora, a DUIMP em si, o que é a DUIMP, essa declaração, como é que ela funciona? Está aí no bojo de uma simplificação muito importante dos processos todos, que vão até o desembaraço, por exemplo, quando a mercadoria chega no porto, para quem não está tão afeito a essas informações, ela passa o processo de liberação, de fiscalização, de conformidade da Receita Federal para recolhimento de taxas, né? E a DUIMP, ela é tão inovadora que esse processo que a gente era feito apenas nos portos pode ser feito inclusive sobre as águas, né? Explica esse contexto, tentar formar um mental picture para todo mundo entender. Como o Baia já falou, o Siscomex está sendo desativado gradualmente e está entrando o PUComex. O PUComex é o nome científico do Portal Único do Comércio Exterior. São sistemas. Por trás daquilo que a gente chama de DUIMP, que é a declaração de importação é quando a mercadoria que você importou chega no país e você precisa declarar, olha, efetivamente importei esta quantidade de mercadorias. Onde é que você faz isso? Numa declaração, que é eletrônica, né? Antigamente você tinha a declaração de importação.
Com o novo processo de importação, que está dentro do Pucomex, do Portal Único, ao invés de preencher uma DI, você vai preencher uma do INPE. Ah, então vai trocar o formulário? É isso que é do INPE? Não. Porque para preencher a do INPE, toda a cadeia de importação já tem que ter migrado para o novo processo. Então, para você ter uma ideia, não é só a hora que a mercadoria chega. A importação começa na intenção do importador de importar. Ele está negociando lá com o chinês, por exemplo, na fábrica, eu quero importar. Nem todos os produtos podem ser embarcados. Eu quero comprar, você precisa ter uma licença prévia. Antigamente você tinha no processo anterior a licença de importação. Quando você está falando do INPE, no processo novo, já é um outro tipo de licenciamento, que tem um módulo no portal chamado LPCO, licenças, permissões, certificações e outros direitos de importar, né? E você preenche. E aí tem um outro módulo auxiliar chamado catálogo de produtos. Então, assim, eu quero, por exemplo, um celular é um produto. Este meu celular aqui é uma mercadoria, é uma unidade deste produto. Então, quando eu coloco celular tipo tal, modelo tal, fabricante, eu estou falando qualquer celular desse tipo. Isso vai lá no catálogo de produtos. Quando eu importo 5, 6, 10 mil desse aqui, eu estou importando mercadorias. Para fazer isso na do INPE, esse produto tem que estar necessariamente cadastrado neste outro módulo chamado catálogo de produtos. Então você usa um módulo de licença, usa um módulo do catálogo, e quando a mercadoria chega aqui, para desembaraçar, você declara ele na do INPE. No total, Zé, o Portal Único tem mais de 30 módulos. Tem o módulo de pagamento de impostos, tem um módulo de tratamento administrativo, de vistoria. Então, quando a gente fala assim, isso foi despachado pela do INPE? Não. Isso percorreu todo o novo processo de importação e por isso que está demorando um pouquinho para implantar. Só para dar um exemplo. Quando você importa alguma coisa que é fiscalizada pela Anvisa, um suplemento alimentar, um medicamento, a Anvisa precisa saber previamente o que você vai importar. Então, os campos do catálogo de produtos, dos produtos Anvisa, tem que ter características específicas que a Anvisa tem que acertar lá com a Receita e com o SERPRO para embarcar no sistema. Quando você importa alguma coisa que é licenciada pelo Inmetro, são outros campos. Então, o catálogo de produtos, no final, ele tem que contemplar todas as anuências desses órgãos para que seja possível chegar lá. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque a gente está falando que a do INPE ela traz um novo processo dentro do Pucomex, que é o apelido carinhoso do Portal Único de Comércio Exterior. Tá. Mas esse novo processo, ele não muda só o conceito do licenciamento pela LPCO e o catálogo de produto. Houve também uma preocupação da própria Receita Federal e dos órgãos intervenientes de fazer um estudo. Antigamente você tinha mercadorias que precisavam de uma licença de importação prévia, outras que você não precisava de licença de importação prévia, mas precisava de um licenciamento quando a mercadoria já estava no Brasil, e outras mercadorias que não precisavam de absolutamente nenhum tipo de licenciamento para serem importadas. Hoje, a Receita Federal revisou esse escopo e diversas mercadorias que anteriormente precisavam de licenciamento já não precisam mais. Então você tem hoje uma alteração profunda nesse contexto que vem junto com o novo processo de importação. Então, como o Angelino colocou, do catálogo de produto, por exemplo, se você tem o teu produto que você importa com uma certa frequência, cadastrado lá, e você faz um licenciamento para uma determinada quantidade de produtos, desde que ele esteja cadastrado, você não precisa fazer novos licenciamentos para aquele produto. Você usa uma única licença para poder fazer importações diversas em lotes, né, para aquele licenciamento e aquele produto que você tem no catálogo. E todos os órgãos intervenientes vão estar enxergando todas as informações declaradas ali dentro. Você não precisa mais declarar para a Receita Federal, pegar a documentação, ir no mapa, ou no Ministério da Agricultura, ou na Anvisa, para fazer as mesmas declarações e até algumas informações que são redundantes em todo o processo,
para cada um desses órgãos. Então, esses órgãos eles vão enxergar todas as informações que estão no catálogo de produto e nos licenciamentos da LPCO. Você está vendo aí avanço tecnológico, agilização de processos, desburocratização, mas, ao mesmo tempo, é uma mudança que tem um impacto complexo e sistêmico, né? Como é que está sendo tratado na Transbrasa? Que, claro, vocês são pessoas que estão no dia a dia e tal. Eu tenho algum acompanhamento, mas nem tanto dessa parte formal, da liberação de cargos e tal. E essa pergunta é para mim também. Como é que isso tem sido tratado dentro da empresa, como eu disse, que é um processo realmente inovador que vai ter um impacto sistêmico importante? Não tenha dúvida, Zé. A gente teve uma participação na associação bastante contundente quando a gente participou da diretoria lá. O meu pai participa hoje e sempre tivemos um pé na tecnologia. A Transbrasa ela acabou, de certa forma, inovando em diversos processos. E, não diferente dessa feita, a gente vem acompanhando para e passo a evolução. Nos últimos 4 ou 5 anos, que vem sendo tratado, discutido as ideias do Portal Único, da DUIMP, da DUI, que é o processo de exportação, né? A gente vem acompanhando muito de perto, porque está na cultura da empresa a inovação e a tecnologia. Então, a gente tem aqui acompanhado e já estamos trabalhando nos estudos dos novos processos que serão impactados da operação em si. Porque a gente fala do Portal Único de Comércio Exterior, mas a gente tem que entender que tudo que está sendo feito de novo processo documental e de análise e de declaração disso, vai impactar no chão de fábrica, na operação. E é a nossa praia. Ou seja, a Transbrasa, ela faz a operação de armazenagem, de transporte, faz operação logística e manuseio de carga, que é o ato declaratório nos permite fazer. Então, eu tenho clientes, por exemplo, em que eu recebo mercadorias que necessariamente necessitam ser descarregadas do interior do container, serem separadas, classificadas, paletizadas, plastificadas para distribuição em farmácias e mercados e etc. Então é uma mercadoria que ela já vem praticamente etiquetada do exterior, já na negociação do importador com o fornecedor, já existe essa exigência da mercadoria ser embarcada no exterior, atendendo alguns requisitos da legislação brasileira, e aí a gente recebe essa mercadoria aqui para fazer essa distribuição logística. Então a gente vem revendo todos esses processos que são necessários e inerentes à chegada da mercadoria na mesa do consumidor. Então, a gente tem lá a autorização da Anvisa, a autorização do MAPA, temos os escritórios dos intervenientes dentro do nosso estabelecimento, e tudo isso que é novidade no comércio exterior, do ponto de vista tecnológico e da inovação, como você falou, que vai agilizar muito os processos, tanto de importação como de exportação, principalmente o de importação, a gente vai ter que ter muita paciência e ter muita parcimônia com os novos processos operacionais que vão ser impactados muito fortemente por todo esse novo conceito por trás do Portal Único. Ok. Queria te ouvir também a respeito desse tema. Olha só, o Baia lembrou aqui da exportação. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Sabe por que nós estamos falando disso hoje? Existe um movimento global, mundial, de desburocratização do comércio mundial. Lá em 2013, Zé, numa conferência que teve da Organização do Comércio, Mundial do Comércio, né? Lá em Bali, na Indonésia, tanto é que o pessoal chama isso de Acordo de Bali, os 162 países membros fizeram um pacto de desburocratizar o comércio mundial, colocarem medidas iguais ou muito parecidas em cada um no seu país para que o fluxo fosse mais rápido no mundo. Tá? O Brasil é signatário deste acordo e começou o projeto. O projeto do Pocomex, do Portal Único, é a coluna vertebral da versão brasileira do Acordo de Bali. Tudo aquilo que eu me comprometi a fazer vai gravitar em torno desse Portal Único, que são várias medidas de desburocratização, de aceleração da passagem
das cargas por toda a cadeia do comércio, especialmente aqui no porto. Tanto é que o tempo de permanência da carga no porto está cada vez menor. A parte da exportação foi resolvida até 2018. O novo processo de exportação, a DUE, que é a irmã gêmea da DUIMP, já está funcionando e não existe jeito hoje de fazer exportação que não seja pelo novo processo. Como o processo de importação é um pouco mais complexo, ele está chegando ao final neste ano. Então, a partir de dezembro desse ano, não será mais possível fazer nenhuma nacionalização que não seja pelo novo processo, ou seja, lá no final, na parte visível, preenchendo a do INPE. Então, é fundamental que todos os elos da cadeia migrem para o novo processo. Isso vai do importador, isso vai do órgão anuente, isso vai do recinto onde é feita a movimentação portuária, vai para o transportador. Toda a cadeia do comércio tem que ser adaptada e, eventualmente, a fazer um ajuste em sistema para poder absorver essa nova forma de fazer com muito mais agilidade e mais segurança para o comércio como um todo, né? Sim, porque até tem estimativas que se reduza esse prazo de liberação das cargas de 12 para 3 dias, né? Pois não, Baiano, o que você gostaria de acrescentar? Eu ia fazer um complemento aqui, uma curiosidade, o que deu início a todo esse processo de redesenhar o comércio exterior brasileiro foi exatamente o acordo de facilitação do comércio exterior, que é o Acordo de Bali de 2013. Esse foi o pontapé inicial que levou as nossas autoridades controladoras do comércio exterior a desenvolver e desenhar todo esse novo procedimento. E no meio do caminho, de 2013 para cá, estamos falando de 12 anos, a evolução tecnológica que aconteceu com internet, com inteligência artificial e com a evolução, de modo geral, a própria Receita acabou até avançando um pouco além do desenho inicial. Né? A gente já vem acompanhando isso desde 2013, a gente acompanhou os primeiros desenhos e a gente está chegando num desenho que, se não for o ótimo, é muito próximo dele. Não, e só pensar também o seguinte, a OMC continua fazendo pontos de controle com os 162 países. Vem aqui, como é que está o cronograma e tal. E a gente tem que parar com essa nossa síndrome de vira-lata, o síndrome de caramelo que tem hoje, né? Exatamente. É a versão moderna do vira-lata. O Brasil dá show lá nessas reuniões. O Brasil é o país a ser seguido, vamos dizer, em termos da criatividade, das inovações, de desburocratização em torno do nosso portal único. Você perguntou, por exemplo, sobre o despacho sobre águas. Isso. Né? No processo que está morrendo, não é possível declarar importação antes da carga chegar no recinto onde ela vai ser desembaraçada. No novo processo, você pode declarar a do INPE antes do navio atracar. E se cair no Canal Verde, a carga já está nacionalizada. Então, já foi liberada, já desceu mercadoria nacionalizada. Aí foi o despacho sobre águas. Mas tem um despacho sobre nuvens também. Se o avião que estiver trazendo sua carga, você declarar e cair no Canal Verde, despacho sobre nuvens. Então não precisa mais aquela mercadoria esperar, chegar no recinto, aí o órgão decidir qual é o canal que caiu, porque ela já foi processada durante a viagem. Isso é uma das contribuições que vai reduzir o tempo da carga no porto, né? Mas isso tudo está na linha desta inovação trazida, fomentada pelo Acordo de Bali. O Angelino lembrou bem do desembaraço sobre nuvens. E a gente tem que lembrar aqui que nós estamos falando de um processo de comércio exterior. E os diversos modais estão envolvidos. Não é só navio e avião. O rodoviário também está contemplado nesse aspecto do portal único também. Nós temos importações rodoviárias aí no Mercosul e a gente também trabalha com isso. Então, todos os processos são impactados, todos, sem exceção, de comércio exterior, né? E a gente está agora trabalhando e acompanhando a maior possibilidade de acontecer num futuro muito próximo é a vistoria conjunta única. Então, num passado muito recente, ainda existem até agora acontecendo vistorias independentes de órgãos diferentes intervenientes em cada processo. Eu tenho um momento em que eu tenho que fazer um agendamento para conferir uma mercadoria pela Receita Federal. Daqui a 2, 3 dias aparece o pessoal da Anvisa para fazer a mesma conferência. Então a gente está falando numa conferência única. Há um tratado, ou melhor, há uma discussão para que seja feito um tratado
para que quando a mercadoria for vistoriada, essa vistoria sirva já para todos os órgãos. Isso, além de economizar tempo, vai economizar recursos financeiros, né? Então é impactante. O novo processo é impactante. E as vantagens que a do INPE traz, Angelino? A vantagem é desburocratização. É você ter primeiro você tem mais segurança no que está sendo declarado, porque você não precisa fazer uma descrição daquele produto a cada vez, como o Baiá falou, porque a declaração vai ser feita, a impostação daquele produto no catálogo de produtos é uma vez só. Se eu importo um tipo de mercadoria, eu olho lá no catálogo de produtos, já tem, eu só marco um X, eu não preciso declarar, certo? E aí você tem sempre um tratamento administrativo ali padrão. E todas as outras fases do processo, desde a licença até o pagamento do imposto de importação, até as vistorias, vão ser sincronizadas. Pensa assim, o Portal Único é um sistema de semáforos. Nós temos, sabe quantos órgãos anuentes nós temos no comércio exterior para aumentar a burocracia? 22 órgãos anuentes. Você tem Receita, MAPA, Comissão de Energia Nuclear, Exército, Inmetro, IFAM, Polícia Federal. Muita gente para dar palpite em cima da importação. Então a chance de ter burocracia é muito grande. A partir do momento que eu concentro isso tudo num portal único, por que é portal único? Porque é um guichê único governamental. É uma das obrigações lá do Acordo de Bali. Todo mundo faça no seu respectivo país uma porta única para o comércio exterior, para o privado bater e relacionar com o governo. Ele não precisa entrar no site da Receita, da Anvisa, do Vigiagro, bater no portal único. O governo se vira para consumir as informações ali. Então você já centralizou a relação público-privada. Quando você declara uma importação ou registra lá uma licença para importação, você sensibiliza um sistema de semáforos. Então o Exército fala, não, para importar copo de vidro, para mim é sempre verde. Está verde. Aí para importar arma, não, para mim eu quero ver de vez em quando na licença. A Receita, não, eu quero ver quando chegar aqui, que eu quero fiscalizar. Então, quando der todas as luzes verdes, a sua carga está liberada, que é o canal verde. Basta colocar um amarelo ou um vermelho, ou um cinza, para a mercadoria precisar ser vistoriada. Né? Mas, Angelino... Só tem 4 que podem vistoriar. Depois que a mercadoria chegou, desses 22 só tem 4. Receita Federal, Anvisa, MAPA e agora, recentemente, o IBAMA. Os outros todos trabalham no nível do pré-embarque. Mas mesmo assim, como o Baiá falou, eles não sincronizam a hora da vistoria. Agora, pelo que está vindo aí nas próximas fases do projeto, quando cair mais de um vermelho, aí fala, essa carga caiu no vermelho. Então, por favor, sincronizem a ida para olhar uma vez só a mercadoria. Deixa eu tentar colocar a nossa audiência aqui na mesma página e explicar o que é vermelho, amarelo, verde, que a gente está falando. E o cinza, que você também me lembrou. Aqui nos bastidores, eu não conhecia. Esse sistema de semáforos que existia já no Siscomex e que foi mantido também... Foi aprimorado, né? Foi aprimorado para o Portal Único do Comércio Exterior. É um sistema em que as mercadorias elas são parametrizadas nas suas declarações, parametrizadas para liberação. Ou seja, vamos lá, os sistemas informatizados da Receita Federal tem uma série de parâmetros que são preenchidos ali pela Receita Federal enfim, a inteligência da Receita Federal, que levam em consideração origem, tipo de mercadoria, quem é o importador, o histórico desse importador, uma série de coisas. E esses parâmetros colocados no sistema, quando você faz uma declaração através da do INPE, são colocados nessas informações e aí são parametrizadas as informações da do INPE nesses canais de desembaraço. O que significam os canais agora? O canal verde, a mercadoria está liberada, pronta para o consumo, está nacionalizada. O canal amarelo é um alerta que exige que a documentação da mercadoria seja confrontada com as declarações que foram feitas pelo importador. Ele pode ter cometido algum erro na sua declaração em relação à documentação real. O canal vermelho exige que, além da documentação,
fisicamente a mercadoria seja vistoriada para confrontar se a mercadoria que está sendo declarada confere com aquela que está documentada e com a mercadoria fisicamente vistoriada. E o canal cinza, para finalizar, é o canal da valoração aduaneira. Quando você tem uma mercadoria que você importa, por exemplo, um telefone celular, o meu concorrente declara 100 e eu declaro 50, eu estou sonegando um tributo, criando uma concorrência desleal para o produtor nacional e também para aquele importador que está declarando o valor real de 100. Então, neste caso, por parâmetros, a Receita Federal acaba parametrizando no canal cinza para conferir e comprovar que o valor declarado é o declarado real ou declarado ficticiamente por um importador que queira tirar algum tipo de vantagem. Excelente. Angelino, o indício, o canal vermelho é um indício de um erro. E o canal cinza é um indício de fraude, que é outro nível. O cara está tentando sonegar ali. Só para, antes de você fazer a pergunta, pois não. Com o advento de inteligência artificial e toda essa análise que o Baiazinho falou, que cai lá num módulo do portal chamado gerenciamento de risco, é que sai a parametrização da luz do semáforo lá. Sabia que mais de 95% cai no verde? Porque os caras têm uma pontaria com a inteligência acumulada, né? Então é liberação expressa da maior parte das mercadorias. Eles vão certeiramente naquilo que realmente pode ter alguma coisa errada por causa dessa inteligência embarcada. Mas entra a questão de parametrização. Parece um tempo não, mas são os parâmetros que já estão pré-estabelecidos no sistema. Isso é uma grande evolução. E roda um módulo com inteligência artificial, com gerenciamento de risco, que considera todo esse histórico, característica, e vai certeiramente naquilo onde pode estar errado. É impressionante. Ok. À medida que eu vou devolver a palavra, à medida que você fala em aprimoramento, você fala em desafio também. A gente volta à questão da Transbrasa, não é? Até esse diálogo com o teu cliente, né, para entender essa mudança. Porque a gente vai chegar lá, não agora, mas que esse processo ainda está em andamento, né? De conclusão da implantação do Pocomex, da do INPE e tudo mais. Por favor, vai. Existe um cronograma que está sendo cumprido e a gente vem acompanhando a evolução dessa implantação paulatina, porque não é simples você pegar um sistema como o Siscomex, com diversos processos lá dentro, desligar e ligar um sistema novo. Então, a própria Receita Federal ela começou a fazer uma implantação paulatina, através de um cronograma previamente estabelecido. Já desde o ano passado, a do INPE já está funcionando, o Portal Único já está no ar. O ano passado começou, se não me engano, no Rio de Janeiro, com os processos de um benefício chamado Repetro, então importação de derivados de produtos correlatos, né? E ele vem paulatinamente entrando em outros processos, em outras mercadorias, em outras situações. Nós estamos agora numa fase de adequação, se não me falha a memória, a Anvisa tem que entrar até o final desse mês de maio, ou a partir de junho, se não me engano? Última revisão até final de julho. Até final de julho. Julho. Então já é mais uma informação nova. Eu tinha informação agora até o final de junho, que eles tinham obrigação de já fazer parte. Mas só um parênteses dentro do que você está falando. Durante um tempo vai ter uma convivência do processo antigo com o processo novo. Então, a partir de julho já vai ser possível fazer importações da Anvisa, que é o último. Isso. Tá? Julho, todos os órgãos fecham, já é possível importar pela do INPE, mas ainda continua sendo possível pela DI também. Aí vai chegar um momento que, quando tiver um nível de maturidade, porque a Receita, o MDIC, o pessoal que está coordenando esse negócio, está numa linha assim de colaboração grande com o setor privado. Está todo mundo aprendendo junto. E tem algumas instabilidades, porque a mudança é grande. Então, deixa conviver os dois sistemas. Vai chegar um dia que falar assim, agora eu vou desligar o anterior. Só será possível fazer pela do INPE, que deve ser no final do ano, em dezembro, por uma outra pergunta que nós vamos falar daqui a pouco de reforma tributária. Tá? Mas existe essa convivência pacífica entre os dois e o incentivo já pode fazer muita coisa pela do INPE, mas o pessoal ainda está acostumado na zona de conforto fazendo pela DI. Por favor, tentem fazer pela do INPE, porque quando chegar a hora de desligar, você vai estar treinado.
Né? Com certeza. É isso aí. E é interessante essa interação. A DEI ainda está em funcionamento, você pode optar. Daqui a pouquinho... Tudo hoje é possível importar pela DEI. Não tem nada... A única coisa que já é obrigado a fazer só pela do INPE são esses regimes especiais. Repetro, Recof e um outro lá que é menos de 1% das importações. Já foi desligada a chave do processo anterior, da DI. Tá? Mas até o final desse ano acaba. É tudo do INPE. Então esta migração, e está bem legal a relação com os técnicos do SERPO, porque a gente, via associação principalmente, dá um feedback, a dificuldade está aqui, mexe nesse módulo, mexe num processo e vai fazendo até calibrar e fica legal. Mas quem ficar cochilando, esperando e for adaptar os próprios sistemas mais na frente, que não é o caso da Transbrasa, né, que ela está sempre fazendo os pilotos aí junto com a gente para testar ajudar a Receita a entender os processos na vida real, né? Mas é isso, essa migração gradual, lenta, mas não tão lenta assim. Final do ano acaba mesmo. Ok. Baia, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu ia só acrescentar de que a Transbrasa ela já vem acompanhando esse processo. Era a minha próxima pergunta. E esse cronograma, né? Então a gente está muito esperto com relação a todos esses processos novos que a gente tem que estar acompanhando e tem que dar suporte para o nosso cliente importador em todas essas etapas do INPE, das declarações de importação, né? Essa migração que está acontecendo. Eu quero citar um exemplo aqui simples, que o importador que sair da DI e for para a do INPE, ele tem que tomar alguns cuidados, porque na DI hoje você tem que destinar a carga a um determinado recinto alfandegado para que ela seja então nacionalizada. A partir da do INPE ele não precisa fazer isso, entretanto ele tem que tomar alguns cuidados, porque se ele tem a necessidade de fazer algum manuseio dessa carga, é importante que ele se certifique de que o local onde a carga será nacionalizada pode fazer esse manuseio, que nem sempre será possível, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma carga de caixinha de protetor solar, que vem 5.000 unidades num container de 20 pés, que você tem que tirar todas de dentro do container para poder classificar, separar, paletizar, plastificar. Isso num terminal portuário que o foco não é a carga, é o navio, pode ser que atrase o processo logístico desse importador. Eu não estou aqui denigrindo ou criando problema para o operador portuário, para o terminal que vai receber o navio. Mas poderá haver atraso para o importador que necessite manusear essa carga. E a Transbrasa está preparada para isso. Então nós estamos orientando os nossos clientes importadores para tomarem certos cuidados. Então eu sugiro que consultem a Transbrasa quando tiver uma carga que necessite um determinado manuseio, para ver que cuidados são esses que os importadores têm que ter ao migrarem da DI para a do INPE. Ok. Angelino, deixa eu complementar essa. Pois não, à vontade. Isso também existe uma limitação técnica da versão atual do Portal Único. Está todo mundo aprendendo, fazendo junto. O sistema, a Receita, o SERPO estão correndo para desenvolver, mas não está tudo pronto. Hoje, quando você declara a do INPE sobre águas, isso é importante. Declarou a do INPE sobre águas e a carga vai descer num terminal portuário, um terminal molhado, que a gente chama, que tem onde o navio atraca. Aqui em Santos são só 3, né? Você não pode mais tirar aquela carga para outro recinto alfandegado, como faz no processo antigo. No processo antigo você fala, desceu na Santos Brasil, mas eu quero puxar para a Transbrasa. Você vai lá e puxa por um sistema da Arbitrar a carga. Se você declarar do INPE hoje sobre águas, necessariamente a carga vai ter que ficar até o final do processo no terminal. E isso pode ser mais lento, mais caro neste caso. Então qual é a solução quebra-galho do momento? O importador, você quer que a sua carga seja manuseada, como alertou o Baia aqui, não declare a do INPE sobre águas. Você vai impedir o movimento. É bonito isso? Não. Mas não é bonito. Mas o que não impede, o que não impede dele remover a carga para o nosso recinto de retroporto e fazer a do INPE lá. Faz a do INPE depois que chega lá. Sim. É só o momento de fazer a do INPE. Nós estamos conversando com a Receita Federal falando isso atrapalha a logística.
Se eu quero fazer a do INPE, já para fazer a liberação, pagar os impostos, qual é o problema de eu remover ela? Então, a Receita está conversando com a gente para tentar adaptar o processo e, quem sabe, fazer uma mexida lá no sistema. Mas tudo é muito novo. Né? Então, no momento, a possibilidade é essa, bem lembrada aqui, essa questão operacional. A gente pontuou muito bem a questão dos operadores portuários, né? No caso dos molhados aí, do porto e tal. E qual é a recomendação? Você falou que esse diálogo permanente, porque não é porque a gente está aqui em nome da Transbrasa, é porque vocês são um exemplo de governança e de inovação, de revisão de processo constante, não é nesse momento da do INPE. Isso é um processo de governança permanente dentro da empresa, né? Pela visão que vocês têm do mercado e a própria marca que vocês têm, a reputação que vocês têm no comércio já de mais de 50 anos. Né? E para os terminais aeroportuários, qual é a indicação? Você já adiantou um pouquinho, mas aprofunda um pouquinho melhor como eu falei, essa orientação. Os terminais aeroportuários, eles têm que tentar colocar uma pessoa, na minha visão, colocar uma pessoa que acompanhe para e passo a evolução do sistema do Portal Único e ver, dentro dessa evolução, quais são as relações de impacto que o sistema vai causar nos processos internos dos terminais retroportuários. A gente tem essa pessoa, eu particularmente acompanho muito de perto, estou em constante contato com o Angelino, que é uma pessoa que tem uma relação estreita com os desenvolvedores das ideias e das linhas de desenvolvimento técnico do sistema lá em Brasília, e a gente vem acompanhando isso justamente para que a gente possa verificar quais impactos os nossos processos operacionais vão sofrer com a implantação da do INPE e os novos processos de importação. Eu recomendo que os terminais retroportuários, todos que existem aqui na Baixada Santista, principalmente, né, na região do Porto de Santos, acompanhem isso mais proximamente para poderem adequar seus processos. E cada qual vai ter um processo diferente. Né? Os processos da Transbrasa podem ser que sirvam ou não para um concorrente nosso, mas ele vai adequar o processo de acordo com as necessidades e características da operação dele. Né? Vocês delinearam vários processos, não é? Mas agora você já adiantou muito bem, deu um spoiler aqui, que vão ser a reforma tributária lá para frente, mas hoje, com a implantação da do INPE, adequação, espaço sobre as águas, ou não, o que muda na cobrança de tributos, na parte do recolhimento de impostos? Vamos lá. Quando você está importando, tem impostos federais, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, e tem um imposto municipal aqui, o ISS, por enquanto. Não sei nem se tem imposto estadual na importação. Tem também, ICMS incide sobre a circulação de mercadorias importadas. Nós estamos falando de um portal único que vai centralizando e desburocratizando. Um dos módulos do portal único, que aqui a gente está chamando tudo de do INPE, mas um dos módulos lá é o pagamento PCCO, Pagamento Centralizado de Impostos, não sei o quê. Imagina você, numa única página do portal, você conseguir pagar todos os impostos. Então, a Receita Federal do Brasil está fazendo convênio com todas as secretarias estaduais para que coloquem os boletos, os negócios na mesma página. Então, você entra num lugar, você paga tudo ali. Só que quando começar a partir de 2027, 2028, os impostos que nós pagamos hoje vão desaparecer. Vai ser CBS e IBS, não é isso que está na reforma tributária? Sim. Então, o que o governo teria que fazer? Ajustar os processos de comércio exterior para passar a cobrar CBS e IBS, ao invés de cobrar PIS, COFINS, ICMS, essas coisas todas que a gente paga hoje. Você acha que eles gastaram tempo, energia e dinheiro de botar essas coisas na DI? Gastaram tudo na do INPE. Então, quando virar a chave, um dos motivos de que não vai ser mais possível é porque não tem CBS lá, só tem na do INPE. Então, o novo portal está preparado ou está se preparando para a reforma tributária. E o processo antigo não tem esse desenvolvimento lá. Então, esse é um spoiler, né? Ganha porque você tem simplificação no recolhimento, automatização, centralização numa única página, né? Independente da esfera governamental, se é federal, estadual, municipal, imagina tudo no mesmo sistema. É a essência do acordo de Bali, de você ter sempre coisas, né, desburocratizadas para o privado. Eu concordo com o Angelino, acho que realmente esse módulo de pagamento centralizado vai
facilitar, porque hoje a gente tem que pagar o imposto de importação, imposto sobre produto industrializado, PIS e COFINS, que são do governo federal, depois nós temos que pagar o ICMS sobre a mercadoria. A legislação do ICMS é uma legislação que também é complexa, então você tem mercadoria que paga 18%, mercadoria que paga 24%, você tem mercadoria que tem redução de 80% da base, enfim, é uma coisa muito complexa. E o pagamento centralizado, evidentemente, que vai acelerar não só o processo de pagamento em si, como o Angelino falou, centralizando numa única página, mas vai acelerar todo o processo, né, de liberação da mercadoria. E o impacto dos novos impostos, eu ainda não posso afirmar que serão mais caros ou mais baratos do que aquilo que a gente tem hoje. A tendência é que os impostos eles acabem, de certa forma, ficando na mesma margem sobre as mercadorias importadas. A somatória dos impostos A essência da reforma tributária não é redução de carga tributária, é simplificação. Hoje as empresas têm um verdadeiro time de especialistas para ficar lendo todo dia as mudanças na legislação tributária. E aí você vai centralizar em pouco, quer dizer, você vai pagar a mesma carga, mas de uma forma mais simplificada. Eu acho que o primeiro passo, a proposta da reforma tributária é essa, né? Ter 2 impostos, CBS e IBS mas a carga tributária, percentualmente falando, sobre mercadorias importadas, não será alterada. Não será alterada. Vai permanecer a mesma coisa. A carga tributária da sociedade, a princípio, não será alterada, da sociedade como um todo, né? Claro que tem outra discussão que o Brasil ele tem um modelo tributário em cima do consumo. E os países mais desenvolvidos tributam mais a renda. Você vai nos Estados Unidos, você compra lá o negócio, tem 8% de taxa. Pô, só isso, mas veio quanto que tributou na renda, né? Que seria uma coisa mais democrática. Você tributa quem ganha mais e no consumo você acaba tributando mais o pobre, né? Mas isso é uma discussão bem mais sociológica, mais demorada. Então, está sendo feita uma reforma para simplificar a tributação no equilíbrio que tem hoje entre consumo e renda. Existem algumas mudanças que são setoriais. Alguns setores da sociedade produtiva vão pagar um pouco mais e outros um pouco menos. Mas, na média, a carga tributária permanecerá mesmo. Agora, uma coisa que foi falada aqui en passant, eu queria te ouvir, Baiari e também Angelino, sobre hoje o importador, as lições de casa que ele deve cumprir desde já. O Angelino já disse a questão da abandonar a ADI, já imigrando para a do INPE, não é? Com cuidado. Que é o futuro. Então, é sobre esse ponto, os cuidados devem ser tomados, não é? E eu estou traçando uma linha aqui que parece que é simples, mas não, ela é ampla, mas você me deixou aqui com um desafio na cabeça que a gente tem que perseguir mesmo, dentro desse aspecto da governança, integrando, que assim, eu vejo nessa questão da Receita Federal uma evolução no processo de governança, que carece muito do nosso sistema público e que a iniciativa privada tem de sobra. Voltando a dizer que a Transbrás é um case nesse sentido, não é? O que eu quero dizer é que você falou para partir para a fiscalização única. Primeiro, os cuidados de ser tomados e também se o governo ele também está cumprindo essas etapas para que você chegue, parece que tem a previsão de até o final do ano está tudo isso concluído, não é? Quando eu lembro dos órgãos fiscalizadores, órgãos anuentes e tudo mais, né? É um longo caminho a percorrer. Mas primeiro, à medida que você declara a do INPE, quais são os cuidados, o que pode implicar e esse processo, essa caminhada para chegar a esse mundo ideal que seria da fiscalização única. Bom, a Transbrasa, como eu falei, vem acompanhando isso e trabalhando junto aos seus clientes, analisando a operação individual de cada cliente. Então, a gente não pode ser generalista e indicar um cuidado específico para que o importador possa migrar da ADI para a do INPE, porque isso tem a ver com o tipo de operação e carga que ele está trabalhando. Então, a gente analisa a operação, analisa o tipo de carga para poder recomendar os cuidados que o importador deve ter ao migrar da ADI para a do INPE. Ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando essa evolução e implantação dos processos no cumprimento dos cronogramas que foram divulgados pelo governo. A princípio, estamos caminhando bem, temos uma possibilidade grande de cumprir com o objetivo de que, ao final do ano, a gente tenha o desligamento do Siscomex e a permanência só da do INPE, aí, do novo processo, um portal único. Existem alguns atrasos, né? E existem alguns aprimoramentos. A gente não está falando aqui
do aprimoramento que precisa ser feito. A gente está falando de um desenho básico inicial, que foi o cronograma que foi divulgado, que a gente está acompanhando e vem sendo cumprido. A gente está falando aqui de ter uma redução dos prazos de 12 para 3 dias, de um pagamento centralizado, de uma desburocratização. Evidentemente que ao longo da utilização, quanto mais gente estivesse utilizando do Portal Único e da do INPE, ideias novas vão surgir, necessidades novas vão surgir, e o governo vai ter que estudar medidas para atender a essas novas necessidades. Isso é evolução do sistema. Isso vai ser um novo cronograma que vai ser provavelmente proposto para atender a essa nova demanda que vai surgir à medida em que novos usuários venham ingressar no Portal Único através da do INPE. E o Angelino, como presidente executivo da Habitat, está nessa linha de frente, está lá em Brasília. Queria que você também se manifestasse sobre essas colocações que eu fiz. Bem colocado isso, porque às vezes a gente pensa o seguinte: o cara está na sala com ar-condicionado lá no prédio do Ministério, fazendo a norma, vai liberar sobre águas, vai não sei o que. Às vezes o cara nunca pisou aqui no Porto. Nunca pisou. Então a gente chega, bicho, a vida real é um pouco diferente. Não é que o cara vai chegar lá, chegou o meu contêiner, eu vou botar meu caminhão dentro de um terminal, porque não entra, que ele tem um agendamento. Hoje, Zé, pra você ter uma ideia, nós temos 11 recintos retroportuários aqui em Santos, que pegam cargas de importação. Então, um terminal portuário que recebe um navio, descarrega, por exemplo, 1000 contêineres, ele faz lá 11 pilhas para esses recintos ir lá buscar. Imagina se tirasse a figura do recinto que busca, e vai ser cada importador pegar o seu. Imagina organizar uma fila com 1000 caminhões dos importadores, cada um com o seu, a confusão que não seria no trânsito. Aí os caras, é assim que funciona? Não sabia não. Então, não, agora vai ser tudo despacho sobre água, que você vai lá no pé do navio e busca seu contêiner. Cara, não é assim. Essa é a adequação vida real. de processo operacional que eu mencionei anteriormente, sim. que será necessária em função da nova logística, ou melhor, da nova disciplina do Portal Único de Comércio Exterior e da nova legislação que vem para poder atender ao Portal Único. E a associação tem tentado fazer essa ponte, né? A gente tanto leva a experiência prática para o normatizador, como traz deles as intenções e discute porque eles estão num processo de interação com o setor privado, assim, acho que nunca visto, né? Nós queremos fazer essa norma. Será que vale? Aí a gente faz essa ponte, discute nos grupos técnicos da Arbitral, ouvindo todo mundo, e vai ajustando a norma. E a gente também ajuda na divulgação. Faz live, faz processo junto. Então, o papel da associação nessa fase é de facilitador e de comunicador, né? Para que não saia nada que seja impraticável, mas também que leve a experiência da vida real para quem está normatizando, para não botar nada absurdo ali, né? Agora que fique bem consignado que nós estamos aqui expressando, né, tanto o setor quanto a Transbrasa, que é referência no segmento, o quanto representa de avanço, tanto para o Comex quanto a do INPE, né? Esse advento que melhora inegavelmente a comunicação em todos os setores envolvidos, né? Os terminais alfandegados, os portadores, a Receita Federal, enfim. Tudo. A gente falou várias vezes aqui nesse podcast sobre o prazo de 3 dias. Possível para... Isso é uma meta. O tempo médio de carga de importação aqui no Porto de Santos, há uns 10 anos atrás, era 22 dias. O importador esperava acabar a burocracia, a descarga, tudo, até 22 dias. Com todas as medidas que já foram feitas até hoje de facilitação, mesmo antes da do INPE, já está 12 dias o tempo médio de permanência da carga. Se todo mundo declarar do INPE sobre águas, não sei o que, pode até chegar a 3 dias o tempo médio. Isso vai acontecer? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque quando você declara importação, você obrigatoriamente tem que pagar os impostos. Às vezes a carga está chegando adiantada, o cara não tem dinheiro para pagar imposto essa semana. Vou pagar na semana que vem. Então vai ser mais conveniente logisticamente e em termos de planejamento tributário deixar a carga descer, ir para um recinto e ficar armazenada algum tempo a mais. Então só lá na frente, quando a gente aprender, olha, depois de tudo implantado, a média ficou 5 dias, 4 dias e meio, 3, né? Sim, mas tem um projeto de lei, né? Nesse sentido das OEAs, para não recolher imposto. Pode concluir, gente. Não, só para ver o seguinte,
Existe uma coisa que a associação tem alertado, basicamente os recintos retroportuários, que existe uma necessidade de agregar valor no serviço que presta aos importadores para não viver exclusivamente da ineficiência. Se a carga desce e a Receita não conseguiu fiscalizar, o contêiner tem que ficar armazenado. Ótimo negócio. Vou cobrar uma diária disso. Esta parte exclusiva está acabando. Tem muita coisa a mais que o recinto pode fazer para agregar valor, mesmo que a carga fique 3 dias, como o Baiazinho mesmo já disse, desembalar, embalar, fazer não sei o que, fazer esse trabalho mais operacional, que quem estiver cochilando e não estiver olhando essas oportunidades, Porto Indústria, outras coisas mais, pode ser que tenha um problema de funcionamento do seu negócio mais adiante. Né? Então é um alerta. Eu, como disse aqui, a gente vem acompanhando o processo e a gente vem fazendo muita logística, né? A gente vai deixar de fazer armazenagem aduaneira ou armazenagem alfandegada para fazer um processo logístico. Então, o manuseio de carga é algo que a Transbrasa vem se especializando já há bastante tempo. Nós temos diversos tipos de carga e nós manuseamos diversas mercadorias para que elas possam chegar na mesa do consumidor. Cada mercadoria e cada importador tem um requisito para que essa mercadoria possa ser trabalhada, né? Eu tenho mercadoria que ela vai a granel, tenho mercadoria que ela vai embalada, tenho mercadoria que ela vai plastificada, tem que ser etiquetada. Por exemplo, vinho, você tem que colocar uma etiquetinha no vinho, ela tem que ser inspecionada pelo mapa. Tem uma série de características, cada mercadoria tem sua característica. A Transbrasa se especializou nisso. Ela vem fazendo isso já há muito tempo. E, evidentemente, com esse novo processo, de certa forma, eliminando a obrigatoriedade, entre aspas, da armazenagem para a nacionalização, a gente vem focando cada dia mais nesses processos logísticos. Excelente. Bom, estamos chegando ao final aqui nesse primeiro encontro, Baia. Quero agradecer você, toda a confiança no meu trabalho, que manifesta sempre, não é? É um prazer muito grande conviver com você, com seu pai, com tudo que a Transbrasa representa, essa empresa que é um orgulho da nossa cidade, é do nosso país também. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas. Quer acrescentar mais algo? Com certeza eu gostaria de deixar aqui algumas mensagens que ainda não foram possíveis a gente falar. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui as autoridades, porque o processo que vem sendo conduzido e liderado pela Receita Federal, ela transformou um pouco as relações da Receita Federal. Eu sou do tempo em que a gente fazia guia de papel no Banco do Brasil para fazer importação, que era na máquina de escrever. E a Receita era o órgão máximo, estava num pedestal inacessível. E hoje a gente tem a Receita conversando comigo, conversando com o Angelino, conversando com o importador, conversando com o público de modo geral. O servidor público da Receita Federal, ele reconheceu de que ele é um servidor público, ele está lá para servir ao público e à comunidade. E isso a gente tem que reconhecer, esse trabalho que está sendo feito do Portal Único, ele realmente transformou essa relação entre a autoridade aduaneira e o público de modo geral, os intervenientes, os despachantes, transportadores, os terminais, enfim. Então eu quero deixar uma mensagem aqui, parabenizar a Receita Federal por isso. E também deixar uma mensagem para o nosso cliente importador, que não tenha medo de migrar da DI para a do INPE. Tenha cuidado, é diferente de ter medo, mas não tenha medo. O próprio processo da do INPE, ele traz uma novidade também, que ele não pune o importador, ele alerta o importador. Então, quando você vai fazer uma declaração lá, no Portal Único, uma declaração única de importação, que é a do INPE, e você declarar alguma informação que não esteja coerente com os dados históricos ou anteriores, o sistema ele te dá um alerta. Olha, você está declarando isso daqui, mas você tem certeza que é isso mesmo? Você não quer revisar? Então, houve um cuidado da Receita Federal em também não punir, né, o importador durante o processo. Ele deixava lá na DI, ele deixava o importador declarou errado, ele vai lá e pune, mete uma multa, mete a apreensão da mercadoria. Hoje não é mais assim. Então isso também é uma mudança conceitual da Receita Federal, né? O que eu acho muito interessante. Então fica aqui o alerta para o nosso cliente, para o nosso importador, não ter medo, mas ter cuidado, e ao ter cuidado, entre em contato com a Transbrasa, converse com a gente, para a gente orientar
e poder ter uma operação que atenda a necessidade dele. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, Angelino, presidente executivo da Habitat, essas empresas terminais e recintos alfandegados, Angelino Caputo Oliveira, que com esse jeito dele, cordial, mas as pessoas, quem não é do segmento não sabe a dimensão do trabalho dessa pessoa aí, o quanto ele é respeitado dentro e fora do Brasil, além de ser uma pessoa muito gentil, muito acessível, né, Angelino? Parabéns pelo teu trabalho, foi um prazer imenso ter esse compartilhamento de informações e conhecimento que você tem de sobra. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Agradeço aqui o convite da Transbrasa para a gente estar compartilhando aqui e mostrando exemplos práticos daquilo que a gente tem desenvolvido aí, né? Quer acrescentar mais alguma mensagem? Não, eu só queria dizer o seguinte, que a receita ela não está parada no tempo. Sim, nós estamos falando verdade. aqui do INPE, mas você vê a mentalidade do pessoal. Você deve estar fazendo imposto de renda agora com a declaração pré-preenchida. Vem aí a do INPE pré-preenchida. Depois que ela estiver implantada. Então vem muita coisa nova aí que a gente está acompanhando e está ajudando. Então é muito gratificante a gente está ajudando a dinamizar o comércio exterior brasileiro, entendeu? Reduzir o custo Brasil. Isso aqui, como patriota, como cidadão, é muito legal verdade. E a gente está ali junto com os caras. Bom, você fez um relato, que o podcast é bem assim, né? Não é um programa de TV. Então você fez um relato sobre essa questão da declaração da pessoa física, né? Já pré-preenchida, né? Declaração de imposto de renda. Está aí a projeção. A confirmação do Angelino daquilo que eu estava falando. Exatamente, então. Eu quero dizer, é o futuro. Quer dizer, a gente tem que olhar para frente. É verdade. A gente aqui no Brasil tem que olhar para frente realmente. Esse é o futuro que vai acontecer. Na medida em que eu tenho uma mercadoria embarcada no exterior, seja em qualquer país, que haja convênio e que essa mercadoria está sendo manifestada para emissão do conhecimento de embarque, que é o documento de transferência de posse da carga e da responsabilidade sobre essa carga para o transportador marítimo ou para o transportador aéreo, essas informações já estão lá, acessíveis pela Receita Federal. E com base nessas informações e com base em dados históricos do catálogo de produto e a própria história do importador, né, a eficácia, a legalidade do importador, a declaração já vai vir pré-preenchida. Então esse é o futuro que a gente enxerga ali na frente. Excelente. Forte abraço ao seu pai. Obrigado. Mais uma obrigado vez, mesmo muito grato pela presença do Angelino, por você ter aceito o nosso convite. Angelino também, como você falou, é uma biblioteca ambulante. É verdade. Conhece muitos assuntos relacionados ao comércio exterior. Da tecnologia, então, é uma sumidade. E é um prazer estar com vocês Inovação. aqui. Eu espero realmente que esse seja o início, um pontapé inicial de um programa que dure aí algum tempo sobre comércio exterior. Pode contar comigo. Angelino, mais uma vez, grande prazer estar com você. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Ok, agradecer aqui a nossa equipe aqui da Telavip Digital, também a agência Ego, que formatou junto com a Transbrasa todo esse projeto. Esperamos nos encontrar em breve. Obrigado e até a próxima.